Que a paz de Jesus Cristo ilumine seu coração neste instante sagrado, alma bendita. Hoje vamos revelar algo que poucos têm coragem de falar abertamente, mas que milhões sentem em silêncio. Você já sentiu que alguém que partiu está tentando dizer algo? Um pensamento repentino, uma lembrança que surge do nada, um perfume familiar no ar? Não foi coincidência. Não foi sua imaginação pregando peças. Existe um mundo invisível tentando alcançar você neste exato momento. E os sinais estão por toda parte, esperando apenas que você aprenda a reconhecê-los. Chico Xavier passava os dias traduzindo o que os espíritos queriam dizer aos vivos. Ele sabia que a morte não silencia o amor. Ela apenas muda a forma como ele se expressa. E hoje você vai descobrir como. Nos próximos minutos, você vai reconhecer os 9 sinais mais claros de que alguém do outro lado está tentando se comunicar com você. E o que cada um deles significa para que você nunca mais ignore essas visitas silenciosas do invisível. A terceira revelação pode ser exatamente o que sua alma buscava para entender aquele sinal que você recebeu e não compreendeu. Mas antes de começarmos essa jornada, preciso que você faça algo. Se você já sentiu a presença de alguém que partiu, se já teve aquele arrepio inexplicável, aquele pensamento súbito sobre a pessoa, comente agora apenas: eu senti. Não é apenas uma palavra, querido irmão. É um reconhecimento. É você dizendo ao universo: eu estou desperto. E quando milhares de almas comentam juntas, criamos uma rede de luz que atravessa dimensões. Sua palavra pode ser o consolo de alguém que se sente sozinho nessa experiência. O mundo espiritual não grita, ele sussurra. E a maioria das pessoas vive tão imersa no barulho do cotidiano que não escuta mais os sussurros da eternidade. Chico Xavier era diferente. Ele tinha os ouvidos da alma afinados para o invisível e dizia sempre: os espíritos nos amam tanto que jamais param de tentar alcançar aqueles que ficaram, mas eles precisam respeitar as leis divinas. Não podem se manifestar de qualquer jeito, a qualquer momento. Por isso, eles usam códigos, sinais sutis. Mensagens escondidas no tecido da realidade que só quem está atento consegue decifrar. E hoje você vai aprender a linguagem secreta do amor que não morre. Você está pronto para enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos? Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma verdade que Chico repetia incansavelmente. O que vou revelar nos próximos minutos não é teoria esotérica. É experiência vivida por milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez, só talvez, você reconheça sua própria história nesses sinais. Talvez aquele momento que você achou que era loucura, na verdade, era a prova mais pura de que o amor nunca morre. O primeiro sinal é o mais sutil, mas também o mais comum, o chamado silencioso do invisível. Você está na sua rotina normal, fazendo algo completamente alheio à pessoa que partiu. E de repente, sem aviso, ela surge no seu pensamento. Não é uma lembrança vaga. É uma presença vívida, como se alguém tivesse sussurrado o nome dela no seu ouvido interior. Muitos acham que isso é só memória. Mas Chico Xavier explicava: quando o pensamento sobre um ente querido chega assim, do nada, carregado de emoção, pode ser que ele esteja pensando em você do outro lado. Os espíritos nos visitam através dos pensamentos. Eles tocam nossa mente com delicadeza, como quem bate à porta antes de entrar. Você já parou tudo o que estava fazendo porque uma saudade repentina tomou conta do seu peito? Esse é o chamado. Eles estão dizendo: estou aqui. Não me esqueci de você. E o mais lindo, minha irmã, é que esse pensamento nunca vem para machucar. Vem para consolar, para lembrar que o amor continua vivo, mesmo quando o corpo já se foi.
A diferença entre uma lembrança comum e um chamado espiritual está na intensidade. O chamado vem acompanhado de sensações, um aperto no peito, uma lágrima que brota sem avisar, um calor suave envolvendo o coração. É como se por um instante as duas almas se tocassem através do véu. O segundo sinal são os códigos ocultos no cotidiano, números que se repetem. O relógio marca 11:11 e você sente algo estranho, ou 22/22, ou qualquer sequência que carregue significado especial entre você e quem partiu. Talvez seja a data de aniversário da pessoa surgindo em placas de carro, notas fiscais, senhas aleatórias. Chico dizia que os espíritos aprendem rapidamente a manipular pequenas coisas no mundo físico. Eles não podem mover montanhas, mas podem fazer com que você olhe para o relógio exatamente no horário certo. Podem fazer com que aquele número especial apareça 3 vezes no mesmo dia. E quando isso acontece, não é acaso, é mensagem. Os números são a linguagem universal. Eles atravessam culturas, idiomas, crenças. Um espírito que quer dizer "estou aqui" pode fazer com que o número 7, se esse era o número favorito dele, apareça insistentemente na sua vida. Você compra algo e o troco é 7.067. Acorda às 7h07. O documento que recebe tem o número 777. Quantas vezes isso precisa acontecer até que você perceba? E não são apenas números, são símbolos. Aquela flor que ela amava surge no seu caminho de forma inesperada. O pássaro que ele adorava observar aparece na sua janela toda manhã. O objeto que tinha significado especial entre vocês quebra ou se move sozinho. Tudo isso são códigos, mensagens cifradas que só você pode traduzir, porque só você conhece o idioma privado do amor que vocês compartilharam. Mas atenção, não caia na armadilha de ver sinais em tudo. O verdadeiro sinal espiritual vem com uma confirmação interna. Você sente. Não precisa forçar uma interpretação. A alma reconhece quando algo é real. É como se uma luz se acendesse dentro de você e dissesse: sim, isso é para mim. E agora prepare-se, querido irmão, porque o próximo sinal é ainda mais comum e por isso mesmo talvez o mais ignorado de todos. A maioria das pessoas vê, mas não reconhece. Você está prestes a descobrir algo que provavelmente acontece com você há anos, mas que passou despercebido porque ninguém nunca te ensinou a linguagem do invisível. O terceiro sinal é um dos mais lindos e inexplicáveis. O perfume que não se explica. Você está em casa, todas as janelas fechadas, e de repente sente aquele cheiro. O perfume que ela usava, o cigarro que ele fumava, o sabão com que lavava as roupas, o cheiro de comida que ela fazia. E não há fonte física para aquilo. Chico Xavier recebia inúmeros relatos assim ao longo de sua vida. Mães que sentiam o perfume dos filhos, viúvos que sentiam o aroma da esposa. E ele sempre confirmava: sim, isso é real. Os espíritos usam o olfato porque ele está diretamente ligado à memória emocional. Um cheiro tem o poder de nos transportar instantaneamente para um momento específico do passado. Quando o ente querido quer que você saiba que está presente, ele traz consigo sua assinatura energética e muitas vezes essa assinatura se manifesta como perfume. É a forma mais sutil e ao mesmo tempo mais íntima de dizer: sou eu, estou aqui, você não está imaginando. E o mais impressionante é que esse perfume pode ser sentido apenas por você, mesmo que haja outras pessoas no ambiente, porque a mensagem é pessoal. É um abraço invisível, destinado apenas ao seu coração. Outras vezes, toda a família sente. E isso traz um consolo imenso, porque todos percebem ao mesmo tempo: ele nos visitou. Chico recebia cartas emocionantes sobre isso. Uma mãe escreveu certa vez: meu filho morreu aos 20 anos em um acidente.
3 meses depois entrei no quarto dele pela primeira vez desde o funeral e senti o perfume da colônia que ele usava, forte, nítido, real. Chorei, mas era choro de alívio, não de dor, porque eu entendi na hora. Ele estava dizendo que estava bem, que eu podia entrar ali sem medo. Esse é o poder do sinal através do olfato, minha irmã. Ele atravessa o tempo e o espaço para dizer: eu ainda existo. Não tenha medo quando isso acontecer, querido irmão. Espírito que ama não assusta. Espírito que cuida não perturba. Se o perfume trouxe paz, se aqueceu seu peito, se fez você sorrir no meio das lágrimas, então foi uma bênção, uma visita de amor, uma prova de que a morte não separou vocês. Mas espere, o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende seus sonhos, porque nem todo sonho é apenas sonho. O quarto sinal é a linguagem dos sonhos proféticos. Você dorme e encontra a pessoa. Mas não é como os outros sonhos. Este é diferente, mais nítido, mais real. Você consegue ver os detalhes do rosto dela, ouvir a voz com clareza, sentir o abraço como se fosse físico, e quando acorda, a sensação permanece por horas. Chico explicava que durante o sono, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo. E nesse estado, podemos visitar os planos espirituais, ou ser visitados por aqueles que já partiram. Os mentores avaliam se o encontro é benéfico, se ambas as almas estão preparadas, e quando autorizam, o reencontro acontece. Muitas vezes você não lembra de todos os detalhes, acorda apenas com a sensação, uma paz profunda, uma saudade serena, ou então lembra de fragmentos, uma conversa, um cenário, um abraço demorado, e fica com aquela certeza inabalável: eu estive com ele. Esses sonhos não são aleatórios, eles vêm em momentos específicos, quando você está passando por uma decisão difícil, quando a dor da perda está muito intensa, quando precisa de conforto. O ente querido pede permissão aos guias espirituais e vem até você durante a noite, quando sua mente consciente não interfere. Às vezes, o sonho traz mensagens, avisos, orientações. Outras vezes, é apenas para dizer: estou bem, não sofra mais por mim. E há aqueles sonhos de despedida, quando o espírito sabe que não poderá voltar tão cedo. Então, aparece uma última vez, sereno, em paz, para que você siga em frente sem culpa. Se você teve um sonho assim, agradeça. Anote. Guarde na memória do coração, porque foi um presente do céu, uma permissão divina para que o amor atravessasse as dimensões e os tocasse mais uma vez. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. A saudade não conhece fronteiras. E agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o Brasil sentindo a mesma busca por consolo. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está nos assistindo? Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da esperança. Somos uma família espiritual espalhada por este país imenso, mas unidos pelo mesmo amor que não morre. Agora que nos reconhecemos como comunidade, vamos seguir decifrando os sinais juntos. E agora prepare-se para algo que pode surpreender você. Você pode estar se perguntando: por que eu sinto esses sinais e meu irmão não? Por que alguns captam com tanta clareza e outros parecem ignorar? A resposta para isso vai chegar daqui a pouco. Mas antes, preciso que você conheça os próximos sinais, porque a resposta só fará sentido quando você entender como funciona cada um deles. O quinto sinal é algo que a tecnologia moderna tornou ainda mais evidente. A tecnologia como portal inesperado. Você pega o celular e uma foto antiga dela surge na tela sem que você tenha pedido. Uma música que era especial entre vocês começa a tocar no modo aleatório.
Você recebe uma notificação estranha com o nome dele. O computador liga sozinho e abre um documento antigo. Chico não viveu na era digital, mas os espíritos se adaptaram. Eles aprenderam que os aparelhos eletrônicos são sensíveis a campos energéticos. E um espírito é, essencialmente, energia consciente. Então, quando querem chamar sua atenção, podem interferir sutilmente nos dispositivos. Não é sempre, não é com todo mundo. Mas acontece, e quando acontece, vem acompanhado daquela sensação inconfundível. Você sabe que aquilo não foi aleatório. Você sente a presença por trás do fenômeno. Há quem receba mensagens de texto estranhas, ou ligações de números que não existem, ou veja o nome da pessoa aparecer nas redes sociais de formas inexplicáveis. E a primeira reação é o medo. Mas não deveria ser, porque eles estão apenas tentando dizer: eu ainda existo, eu ainda te amo, eu ainda faço parte da sua vida. A tecnologia, que muitos acham que nos afasta do espiritual, pode, na verdade, ser uma ponte. Um meio através do qual o invisível toca o visível. E isso é lindo. É a prova de que o amor encontra caminhos mesmo nos lugares mais improváveis. Mas agora vem algo ainda mais profundo. Um sinal que você pode estar sentindo neste exato momento enquanto me escuta. E quando eu explicar, você vai entender porque tantas vezes se sentiu observado, acompanhado, mesmo estando fisicamente sozinho. O sexto sinal é o peso invisível no ambiente. Você entra em um cômodo da casa e sente algo diferente. Uma mudança sutil na temperatura, um frio repentino ou um calor acolhedor. A luz parece diferente, o ar parece mais denso. E você sabe, sem saber explicar, que não está sozinho. Chico dizia que a presença espiritual altera o campo magnético do ambiente. Nossos pelos se arrepiam, nossa pele fica sensível, sentimos um peso no peito, mas não é angústia, é presença. Como se alguém estivesse ali, invisível, mas absolutamente real. Muitas pessoas têm medo disso, mas não deveriam, porque quando a presença é de amor, ela traz paz. Você pode sentir um arrepio, sim, mas é um arrepio acompanhado de conforto, de acolhimento, como se o universo dissesse: ele está aqui, velando por você. Às vezes, objetos se movem, portas rangem, luzes piscam. E não há explicação lógica. Isso pode ser sinal de que o espírito está tentando se manifestar fisicamente. Ele não tem corpo, mas tem vontade. E quando a vontade é intensa, pode mover pequenas coisas no plano material. Não tenha medo do desconhecido, alma bendita. Tenha reverência, porque o que você está presenciando é o amor ultrapassando as leis da física. É a prova viva de que somos mais do que carne. Somos espírito, e o espírito nunca morre. Mas o que fazer quando você reconhece um desses sinais? Como responder? Existe uma resposta simples, mas poderosa, que vai transformar completamente sua relação com o invisível. Vou revelar isso daqui a pouco. Antes, preciso que você conheça os últimos sinais, porque quando souber todos, a resposta fará ainda mais sentido. Se essa verdade tocou algo profundo dentro de você, se está sentindo que não está sozinho nessa jornada, deixe seu like agora. Não é apenas um gesto. É uma forma de você dizer: eu também sinto isso. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse consolo também. Cada curtida é uma prece silenciosa compartilhada. É você estendendo a mão para alguém que busca as mesmas respostas. Agora a revelação mais importante está chegando. Os últimos sinais são ao mesmo tempo os mais sutis e os mais poderosos. Se você reconhecer esses, nunca mais duvidará que o amor atravessa dimensões. O sétimo sinal é a sincronicidade das palavras alheias.
Você está na rua e escuta um desconhecido dizer exatamente a frase que a pessoa falecida sempre dizia. Ou liga o rádio e a música que toca tem uma letra que parece responder sua dúvida. Ou abre um livro aleatoriamente e o trecho que lê é a mensagem que precisava ouvir. Isso não é coincidência, é sincronicidade. Chico Xavier ensinava que os espíritos não podem falar diretamente conosco a todo momento. Então, eles usam intermediários. Colocam palavras na boca de estranhos, inspiram músicas, guiam sua mão para abrir o livro na página certa. Quantas vezes você já pensou, ela diria exatamente isso, e então alguém que nem conhece a história dela diz aquelas palavras? É o espírito trabalhando através de outros, usando a vida como quadro negro para escrever mensagens de amor. Esses momentos tiram o fôlego, porque você percebe que não está sozinho, que existe uma inteligência superior orquestrando esses encontros impossíveis. Que o universo inteiro conspira para que o amor não se perca. Um viúvo contou a Chico uma história que nunca esqueci. Ele disse: minha esposa dizia sempre quando eu estava preocupado, olhe para o céu e respire, tudo passa. Semanas após a partida dela, eu estava em desespero financeiro, na fila do banco, quase entrando em pânico. Um estranho na minha frente virou-se e disse, do nada, olhe para o céu, amigo, respire fundo, tudo passa. Usou as mesmas palavras dela. Eu entendi na hora, era ela, através daquele homem, lembrando-me de ter fé. Essa é a sincronicidade, querido irmão. O amor encontrando brechas no tecido da realidade para dizer, ainda estou aqui. E quando você passa a prestar atenção, vê que esses sinais estão por toda parte. A placa de um ônibus com a frase que precisava ler. A criança que passa e diz algo que era o bordão dele. O vento que traz um papel com uma mensagem. Tudo é linguagem quando aprendemos a ouvir com a alma. O oitavo sinal são os toques e sensações físicas sutis. Você está deitado e sente uma mão pousar no seu ombro, mas não há ninguém ali. Ou sente um beijo na testa, um afago nos cabelos, um abraço invisível que aquece o peito. E você sabe que foi real porque seu corpo inteiro reconheceu aquele toque. Chico recebia relatos assim diariamente. Pessoas que juravam ter sido tocadas por quem já partiu. E ele sempre confirmava, isso acontece. O espírito pode, em momentos especiais, condensar sua energia a ponto de ser sentido fisicamente. É raro, é difícil, mas é possível. Esses toques vêm em momentos de extrema necessidade emocional. Quando você está chorando sozinho, quando a dor está insuportável, quando pensa que não aguenta mais, e então sente aquele toque familiar. E entende, ele está aqui. Ele sabe da minha dor. Ele veio me consolar. Uma das histórias mais tocantes que Chico ouviu foi de um pai que perdeu a filha de 7 anos em um acidente. Meses depois, durante a madrugada, ele acordou sentindo uma mãozinha pequena tocar seu rosto do jeito que ela fazia quando era bebê. Abriu os olhos, nada. Mas a sensação era tão real, tão inconfundível, que ele chorou de alegria no escuro. No dia seguinte, procurou Chico e contou. E Chico, com aquele sorriso suave, disse apenas, ela veio visitá-lo, e ela voltará sempre que você precisar. O amor de pai e filha não conhece distância, não precisa ter medo desses toques, minha irmã. Eles são amor materializado. Não precisa ter medo desses toques. Eles são amor materializado. São a prova de que a morte não quebrou os laços de ternura. Quando sentir, agradeça. Diga em pensamento, eu sinto você. E saiba que do outro lado, ele sorri aliviado por ter conseguido alcançar você. E finalmente, chegamos ao 9º sinal, talvez o mais ignorado de todos. O testemunho silencioso dos animais. Seu cachorro late para o nada. Seu gato olha fixamente para um canto vazio da sala. Os pássaros se comportam de forma estranha quando você fala sobre a pessoa. Os animais veem o que nós não vemos. Chico explicava que os animais
por terem uma percepção menos filtrada pela razão, captam presenças espirituais com facilidade. Eles sentem o campo energético dos espíritos e reagem, às vezes com medo, quando é uma presença pesada, mas na maioria das vezes com curiosidade ou até alegria quando reconhecem alguém que amaram. Se o cachorro que adorava seu pai começa a agir como se ele ainda estivesse ali, não ignore, observe. O animal está vendo algo que você não vê. E isso é uma confirmação, um testemunho silencioso de que a visita é real. Há casos lindos de animais que ficam parados em frente à foto do falecido como se estivessem fazendo companhia. Ou que dormem no lugar onde a pessoa costumava sentar. Ou que olham para a porta no horário em que ela chegava do trabalho. Eles sentem, eles sabem, e de certa forma eles nos ensinam a ter fé no invisível. E agora, lembra daquela pergunta lá do início? Por que alguns sentem os sinais e outros não? A resposta é mais simples do que parece, mas profunda. Todos sentem, querido irmão. Todos recebem as visitas. Mas só quem está disposto a acreditar, reconhece. O cético pode sentir o perfume e dizer é o vento. Pode ver o número repetido e dizer é acaso. Pode sonhar e dizer é só memória. Mas você que chegou até aqui, você já não é mais cético. Você está desperto e por isso, a partir de hoje, vai reconhecer cada sinal. Não vai mais duvidar, não vai mais ignorar, porque aprendeu a linguagem secreta do amor eterno. E agora chegou a hora da resposta que prometi. O que fazer quando você reconhece um sinal? É simples, mas transforma tudo. Agradeça. Em silêncio, em pensamento, diga: eu sinto você. Obrigado por estar aqui. E saiba que do outro lado ele sorri, porque foi ouvido, porque o amor dele alcançou você. Esse reconhecimento, essa gratidão, fortalece o laço e permite que mais sinais cheguem. Agora você compreende, alma querida, os sinais sempre estiveram ali. Você só precisava aprender a linguagem do amor eterno, e agora que sabe, nada mais será como antes. Cada pensamento repentino, cada número repetido, cada perfume no ar, cada sonho vívido, cada interferência tecnológica, cada mudança no ambiente, cada palavra sincronizada, cada toque sutil, cada comportamento animal, tudo ganha significado. Você não está sozinho, nunca esteve. Aqueles que amam jamais nos abandonam. Eles apenas mudaram de endereço, mas continuam visitando. E visitam muito mais do que imaginamos. Cada saudade que aperta seu peito pode ser o eco de uma saudade que eles também sentem de você. Chico Xavier dedicou a vida inteira a traduzir o amor que não morre. E sua mensagem era simples: amem-se aqui, amem-se agora. Porque o amor é a única coisa que realmente atravessa a morte. Tudo mais fica, dinheiro, fama, poder, orgulho, mas o amor verdadeiro vai conosco e volta para visitar quem ficou. Neste momento, enquanto essas palavras entram na sua alma, pense em alguém que está passando pela mesma dor, pela mesma busca, pela mesma necessidade de entender esses sinais. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de consolo. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Seja o anjo que leva essa palavra de esperança a quem ainda sofre no escuro. O que aprendemos hoje não é apenas conhecimento, é ferramenta de cura. Agora, quando sentir os sinais, não vai mais duvidar. Vai reconhecer, vai agradecer. Vai saber que do outro lado do véu, alguém que você ama está dizendo: ainda estou aqui, ainda te amo, nunca te abandonei. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não foi acaso. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para despertar. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de despertar. Cada vídeo que chega até você
pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações despertos. Gratidão por ter caminhado até aqui, querido irmão. Que a paz de Cristo esteja sempre contigo. Que a luz dos Espíritos amigos ilumine cada passo do teu caminho. E que você nunca mais se sinta sozinho, porque agora sabe, eles estão aqui. Sempre estiveram, sempre estarão. Aqueles que partiram não se foram, apenas se transformaram e continuam amando, protegendo, visitando. Os sinais são a prova viva dessa verdade eterna. E você, minha irmã, agora é capaz de reconhecê-los. Sua percepção mudou, seu coração se abriu, e o invisível que sempre esteve ali, agora se torna visível para os olhos da alma. Escreva nos comentários: eu escolho enxergar. Sele essa intenção com suas palavras, porque a partir de hoje, você não é mais cego ao invisível, você despertou. E cada sinal que chegar será uma confirmação. O amor é eterno, a vida continua, e o reencontro é apenas questão de tempo. Que a luz eterna brilhe sobre sua alma. Até nosso próximo encontro, que sua vida seja preenchida de sinais, de amor e de certeza. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Paz e luz, sempre.